Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 14. Nós estamos dando uma paradinha em Hebreus capítulo 11 e trazendo alguns sermões sortidos. E na quinta-feira passada nós falamos sobre a bênção de estar vivo. E hoje nós vamos trabalhar Atos capítulo 1, versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 14. Esse aqui tá bom. Ficou bom. Quem achou, diga amém. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, foi lida esta noite. Oramos para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que está escrito na mesma, e oramos para que também possamos compreender aquilo que o Senhor intenta falar aos nossos corações. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero trabalhar com os irmãos esta noite um tema: oração, o método infalível do cristão. Amém? Vamos dizer juntos: oração, o método infalível do cristão. Quando nós falamos sobre método infalível, nós estamos falando sobre aquilo que não falha. E se tem uma coisa que não falha, é a oração de um justo. Tiago capítulo 5, versículo de número 16, 17, ele diz que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Quando nós analisamos esta palavra no grego, o significado desta palavra é que a oração de um justo, ela tem um poder extraordinário para realização de coisas extraordinárias. Então essa ideia desse poder que causa um efeito na vida dos cristãos, significa que a oração, ela é poderosa não por causa da oração, mas a oração, ela é poderosa por causa do Deus que ouve as orações. Então quando Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é porque quem causa o efeito através da oração é o Deus que escuta a oração. Então sua oração não é poderosa porque você ora bonito. Sua oração não é poderosa porque você ora muito. Sua oração não é poderosa porque você encontrou as palavras mais bonitas da língua portuguesa para se dirigir a Deus. Não, sua oração é poderosa porque ela é o método infalível que move o braço poderoso de Deus. Eita, glória a Deus, irmão. Você já parou para pensar nisso, irmão? A oração, ela move o braço de Deus. E quando nós falamos sobre o braço de Deus, estamos estudando isso na EBD, é uma linguagem antropomórfica. Ela está falando a respeito do poder de Deus, da ação de Deus, da realização de Deus. Então quando eu digo que a oração move o braço de Deus, eu estou dizendo que a oração, ela aciona o poder de Deus. Quando nós oramos, Deus é acionado. Quando nós oramos, o trono da graça é tocado. E quando Deus é acionado e o trono da graça é tocado, o poder de Deus se manifesta na terra. Eita, glória a Deus. A oração traz para a terra o poder do soberano Deus. E os cristãos têm que entender isso, irmão. Quando você dobra o seu joelho lá no chão e você começa a clamar a Deus, os céus se abrem sobre a tua cabeça. Coisas que você não vê acontecem no mundo espiritual e está na Bíblia. Daniel, enquanto orava, no mundo espiritual uma batalha era travada, e como Deus não perde batalha, a resposta chegou para Daniel, porque enquanto nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Oh, glória a Deus. Aí você escolhe. Se você quiser ir na força do seu braço, é só trabalho.
Mas se você for na força e no poder da oração, aí quem vai trabalhar é o braço de Deus, irmão. Abra a Bíblia aí, Esdras, capítulo de número 8. Eu gosto desse texto demais. Esdras, capítulo de número 8. Veja aí o que está escrito na palavra de Deus. Irmão Marcos, e como é que acha Esdras na Bíblia, irmão? Pelo amor de Deus. Para achar Esdras, você tem que ir lá para o Antigo Testamento. Então vai aí 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí você chega em Esdras. Veja o que diz Esdras capítulo 8, versículo 31. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. Veja o que ele diz: e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos ciladas. Sabe o que eu acho interessante com esse texto aqui, irmãos? É porque Esdras, ele diz que tinha já o favor do rei para voltar a Jerusalém e construir ou reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava destruída. Ele havia dito que o Deus da cidade de Jerusalém, o Deus dos judeus, era um Deus poderoso, era um Deus grande, era um Deus que quando os seus servos buscavam a Ele, Ele respondia. Aí ele diz assim: rapaz, eu fiquei com vergonha agora de pedir ajuda do rei, proteção, porque eu disse a ele que o nosso Deus cura, eu disse a ele que o nosso Deus é poderoso, eu disse a ele que o nosso Deus faz coisas extraordinárias. Aí agora, se eu pedir o favor dele, ele vai olhar para mim e vai dizer: como? Que Deus é esse que tu diz que faz tudo, mas na hora que tu precisa dele, tu vem pedir ajuda a mim? Veja aí, capítulo 8, versículo 22, para você perceber que está no texto, ó. Porque eu tive vergonha, eita meus irmãos, eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque eu já havia dito a ele: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Eu disse: olha, eu disse a ele que Deus era poderoso, se agora eu for pedir o favor dele, ele vai jogar na minha cara, porque tem crente que é assim. Tem crente que diz que Deus é poderoso, tem crente que diz que Deus faz, tem crente que diz que Deus opera, mas na hora que a coisa aperta, ele vai na casa do rezador com o menino. Oxe, aí o rezador diz: mas rapaz, tu não disse que Deus era poderoso? É assim ou não é, meus irmãos? Tem deles que está com crise no casamento, aí diz: Deus é poderoso, Deus restaura, aí daqui a pouco ele está na casa da cartomante para saber o futuro dele. Aí vai ser humilhado. Irmão, o Deus que você diz que faz, Ele faz. Tu não precisa de macumbeiro, tu não precisa de rezador, tu não precisa de cartomante, tu não precisa de búzio. Se tu tem o Deus Todo-Poderoso, Ele ainda é o Deus que responde às orações do seu povo. Olha aí o versículo 23, ele diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Eita, glória a Deus. Irmãos, ele pede e ele ora e ele jejuma. Aí vem o 31 que nós lemos, ele diz: e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Quando você ora, a boa mão de Deus se manifesta. Quando você ora, a boa mão de Deus permanece sobre a tua vida. E quando você ora, a boa mão de Deus te livra dos inimigos. Aleluia. E eu já ensinei aqui na escola de fundamentos: crente tem inimigo? Sim ou não? Sim. Crente não é inimigo de ninguém, mas ele tem inimigo. Tem ou não tem? Tem, porque se não tivesse, Jesus não disse: amai os vossos inimigos. Amar como se eu não tenho? Eu não sou inimigo de ninguém, mas nós temos muitos inimigos, porque todos aqueles que são contra o nosso Deus e os nossos princípios se tornam nossos inimigos. Sim ou não, meus irmãos? Agora ninguém vai brigar mais ninguém vai bater em ninguém, porque a gente resolve as coisas com o joelho no chão.
Irmão, a gente bota a cara velha no pó e Deus vai trabalhando através das nossas orações. E deixa eu dizer algo para você: diante de Deus nenhum inimigo permanecerá de pé. Aleluia. Mas aí nós começamos lendo Atos 1,14. E vejam bem aí, queridos, o capítulo 1, versículo de número 14. Eu não vou dividir o sermão em pontos, porque o meu objetivo é fazer um apanhado geral. Se eu dividir em pontos, eu vou ficar preso aos pontos, mas eu quero aqui trabalhar só o assunto, a oração. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela usou, durante toda a sua vida, o método infalível da oração. E a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, ela era uma igreja poderosa, porque ela usava o método da oração para vencer as suas guerras. Isso aqui é que é maravilhoso. Em nenhum momento você vai ver os irmãos da igreja de Atos dos Apóstolos discutindo com ninguém. Em nenhum momento os irmãos vão ver os crentes de Atos dos Apóstolos batendo em ninguém. Pelo contrário, quando eles eram perseguidos, eles respondiam às ameaças orando ao Deus dos céus e da terra. Vejam aí, capítulo 4 de Atos. Olha como era que eles resolviam as coisas. Capítulo 4 de Atos. Eles estão sendo perseguidos, estão sendo proibidos de falar no nome de Jesus. As autoridades daquela época diziam que não eram para eles falar de Jesus para ninguém. E eles estão sendo duramente perseguidos, e o crime deles era um só: eles pregavam o evangelho. Esse era o crime. Agora veja como é que a igreja responde. Olha o versículo 23. Uma vez soltos, porque ele havia sido preso por pregar o evangelho, uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, isso é, juntos, em comum acordo, levantaram a voz a quem? A Deus, e disseram: Tu, soberano Senhor, eita glória, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora veja o 29, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Agora, Senhor, mata esses desgraçados tudinho, tá assim? Acaba com a raça deles, tá assim? Bota um câncer neles tudinho, tá assim? Não. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Oh, glória a Deus! A igreja não foi discutir com eles, a igreja diz: nós queremos continuar pregando a palavra de Deus. Nós vamos continuar evangelizando, nós vamos continuar pregando a palavra. Deixa eles ameaçarem, deixa eles perseguirem, mas tem uma coisa, Senhor, nos dá ousadia para que a gente pregue a tua palavra. O que é a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho, irmãos. A responsabilidade da igreja é ir lá fora e pregar que Jesus é o Salvador deste mundo e que Ele liberta de todo tipo de prisão, porque Ele, somente Ele é poderoso para quebrar as cadeias. Então, diante das injustiças, nós temos que aprender com a igreja de Atos. Não é punho de mão fechado, é joelho no chão e boca no pó. Porque arma poderosa é a oração, meus irmãos. Aí veja bem, versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curar, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles oram para continuar pregando a palavra, e eles oram para que Deus continue operando milagres sobre a terra. Porque esse é o nosso papel aqui nesta terra, irmãos, é pregar o evangelho e mostrar para o mundo o poder de Deus. É por isso que tem que falar, tem que testemunhar, tem que pregar, tem que expor,
porque o nosso Deus ainda é o mesmo, Ele continua operando grandes maravilhas sobre a terra. Se a gente ficar perdendo tempo, irmãos, nós também perdemos propósito, porque quem perde tempo, perde propósito. Descubra o seu propósito, que é pregar o Evangelho, e pregue a palavra, e deixa o mundo se desmantelar do jeito que está, mas nós vamos continuar ensinando a verdade da palavra de Deus. Aí no capítulo 1, versículo 14, eles estão todos juntos. A Bíblia diz que estavam juntos ali, e o texto diz claramente: perseveravam. E o texto é claro, todos aqui eram todos os cristãos, eram 120 irmãos e irmãs, todos unidinhos, irmãos, na oração. Eita, mas devia ser um culto muito animado, viu? Cheio do Espírito Santo, não é assim? 120 crentes, eram 500, mas aí 380, é isso mesmo? Foram embora. Eu estou certo na conta? Não estou? 380 foram embora, e ficou só 120, porque oração não é para quem acha bonito, irmão. Oração é para quem quer ter intimidade com Deus. Porque tem gente que acha tão bonita a oração, mas não é para quem acha bonito, é para quem quer ter intimidade. Eu costumo dizer uma frase aqui, que eu repito muito: acesso a Deus é para todos aqueles que foram salvos, mas intimidade é para poucos. Todo mundo ora, irmão, mas intimidade é para poucos. No Salmo 25, o salmista diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então não é para todo mundo. Deus ofereceu graciosamente para todos, mas nem todos querem ter intimidade com Deus. Essa é a questão. O problema não está em Deus, as portas estão abertas, mas nem todos buscam ter intimidade com Ele. Mas aqui 120 permaneceram, e o texto diz que eles permaneceram perseverantemente. O verbo grego aí é o verbo prokastereo, que em grego aqui significa persistir, insistir e permanecer esperando. Estão esperando alguma coisa, estão orando, estão unidos. A palavra unânimes aí é unidos. Eu achei bonito isso aqui, porque essa palavra unidos aqui em grego é a palavra homortumadon. E essa expressão homortumadon, ela significa o seguinte: mesmo propósito, mesma meta, mesma mente, de comum acordo. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que andava junto em espírito, alma e corpo. Eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo parecer, e eles tinham a mesma linguagem. Ei, meus irmãos, uma igreja desse jeito aqui não tem Satanás do inferno que impeça o avanço dela. Os crentes falando a mesma língua, os crentes com a mesma mentalidade, com o mesmo propósito, não tem quem pare uma igreja dessa, irmão. É por isso que no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, eles pegam Jason, levam na praça, e a acusação era esta: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Assim que nós terminar Efésios, nós começamos Atos, na escola de fundamentos, está bem pertinho de terminar Efésios. E aí os irmãos vão ver o que é uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo de Deus. 120 crentes, irmãos, foi o suficiente para botar a Ásia de cabeça para baixo, porque Deus conta com quem quer ter intimidade. Eita, glória a Deus. Busque intimidade lá na tua casa, irmão, com teu filho, com tua esposa, com teu marido, irmã. Busque intimidade lá e tu vai ver o que Deus pode fazer através da tua casa. A Bíblia diz: Priscila e Áquila e a igreja que está em sua casa. Não pode se reunir no templo? Não pode não, pois nós se reunimos em casa. Não pode pregar? Não pode não, pois nós se reunimos em casa. E daquela casa, irmão, o evangelho se espalha por toda Roma, e o nome de Deus é glorificado. Porque foi Paulo quem disse a Timóteo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ela tem livre curso. Mas eles estavam perseverantes, unanimemente, buscando a Deus em oração. Agora o que era que eles estavam esperando, irmão Marcos? Que eles estavam esperando perseverantemente. Abra a Bíblia, vamos ver o que era que eles estavam esperando. Lucas capítulo 24. Por que eles estavam perseverando em oração?
O que é que eles queriam? Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Vamos ver o que era que eles estavam esperando aí. Se eles estão perseverando em oração, se eles estão permanecendo em oração, se eles estão buscando o Senhor em oração, alguma coisa eles esperam. Eles tinham uma promessa e eles estavam esperando a promessa se cumprir. Porque quem tem promessa de Deus permanece no altar da oração. Eu vou logo dizer aqui para os irmãos. Porque o que mais a gente vê no meio cristão é: eu tenho promessa de Deus, mas você não vê essa pessoa orando. É assim ou não é, meus irmãos? Não, olha, não toque em mim não, que eu tenho promessa, mas não ora. Irmão, quem tem promessa de Deus evidencia isto na oração, porque quem tem promessa de Deus permanece na brecha, esperando a promessa dele se cumprir. Então você sabe qual é a marca de um cristão que tem promessa? É um cristão que está buscando a Deus todo dia. Irmão, eu estou debaixo da promessa, mas ainda estou orando, ainda estou buscando a Deus. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai realizar, eu sei que Deus é poderoso para agir. Porque quem tem promessa não é vagabundo. Quem tem promessa permanece na presença de Deus em oração. Deixa eu logo dizer aqui um negócio para os irmãos. Deus não faz promessa para vagabundos espirituais. É forte, né? Mas tem que dizer. Vagabundo espiritual, como assim, irmão? É o crente que só vive pedindo oração e não ora. É o crente que só vive dizendo que tem promessa, mas não busca a Deus. É um vagabundo espiritual, não faz nada. Aí não tem promessa, irmão. Quem tem promessa permanece. Quem tem promessa continua. Ei, irmão, o negócio tá difícil, irmão. Já tem tempo, mas eu ainda continuo esperando na promessa de Deus. E como é que tu está esperando? Em oração. É assim que um crente que tem promessa espera. Olha aí, ó. O que é que ele está esperando? Lucas 24, 49. Eis que eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Era isso aqui que ele estava esperando. Era isso aqui, irmão. E sabe quando foi que isso ocorreu? 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Jesus subiu aos céus, passou 40 dias depois da ressurreição, subiu aos céus. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu, inaugurando a igreja e dando poder aos crentes. Rapaz, em 10 dias, 380 pessoas deixaram de orar. Vocês estão vendo como é as coisas? Em 10 dias, 380 disseram: eu não vou esperar mais não, que não vai se cumprir mais não. Mas em 10 dias, 120 disseram: ele nunca falhou, tudo o que ele disse aconteceu, eu vou permanecer na brecha. Que é para quem crê, é para quem busca e é para quem permanece. Aí eles estão esperando o que, irmãos? Eles estão esperando ser revestidos de poder. Aí Atos 1,14 diz que eles estão lá. Manda poder, Jesus. Manda poder, manda poder. Reveste a nossa vida de poder. E o que é esse poder aqui, irmãos? Este poder aqui é um poder sobrenatural, espiritual. É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que nós sabemos que ocorreu em Atos capítulo de número 2, mas é um enchimento do Espírito, é uma vida no Espírito. E este poder aqui, eu quero que os irmãos entendam, ele compreende pelo menos 4 coisas. Quantas coisas? 4. Poder para vencer a carne, poder para vencer Satanás, poder para vencer o sistema desse mundo e poder para realizar milagres. Eita, glória a Deus. Ei, irmão, nós estamos precisando desse poder. Estamos ou não estamos? Estamos precisando desse poder. Poder para vencer a carne, poder para vencer o diabo, poder para vencer o mundo e poder para realizar milagres extraordinários na terra. Porque foi Jesus quem disse aos discípulos em Mateus capítulo 10: eis que eu vos dou poder, para que em meu nome vocês expulsem demônios, em meu nome vocês realizem muitas maravilhas, em meu nome vocês curem os enfermos. Cada vez que há uma onda de enfermidade, irmãos, no meio de uma igreja, e nós nos sentimos impotentes, é a prova que está nos faltando poder. Irmão, isso aí é Deus mostrando a nós, jogando na nossa cara: está faltando poder. Irmão, mas ele só cura se ele quiser. Eu sei. Irmão, mas ele só faz se ele quiser. É verdade, mas ele deixou o acesso a nós, irmão.
Deus nos disponibilizou esta ligação com o poder do alto. Resta a nós acessar aquilo que está aberto a nós. Eita, glória a Deus. Porque muitas vezes a gente lê essas coisas na Bíblia, medita nessas passagens bíblicas, e a gente fica com uma mente lá atrás, pensando, como era bom, como aconteceu, olha como Deus fazia. Mas eu quero dizer para os irmãos esta noite, Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, está escrito claramente lá: eu, o Senhor, não mudo. Ele continua realizando grandes milagres sobre a terra, irmão. Eita, glória a Deus. Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. Não está em nós o poder de curar, mas está em nós o poder de orar. E o Deus da cura responde às nossas orações. Está nos faltando esse poder, irmão. Mas eles continuaram ali. E veja, era tudinho. Era todos os irmãos unânimes. Homotumadon em grego. Uma mente, de comum acordo. Você sabe de onde é que é tirada essa palavra? Essa palavra ela é tirada de uma orquestra. De uma orquestra que tem inúmeros instrumentos, mas há ali um maestro que está conduzindo tudo. Esse dia eu vi um maestro balançando aquela varetinha lá. Eu digo, e onde é que isso aí resolve nada, irmão? Mas eu assisti outro vídeo e tinha um fazendo tudo assim errado, ó. E a orquestra estava indo toda errada também. Eu não sei qual é o poder que tem naquela vareta, mas que resolve. Porque se o cara balançar para lá e para cá não dá em nada. Mas o maestro sabe conduzir, sim ou não? Essa palavra, homotumadona, ela significa isso. A igreja é como uma grande orquestra de Deus na terra, composta por vários instrumentos, diferentes entre si, mas quando é orientado pelo Maestro Espírito Santo, há uma harmonia extraordinária, ninguém sai fora da nota, e o poder de Deus é derramado na terra. A gente é diferente, irmão, mas dentro da orquestra de Deus, a gente está sendo conduzido pelo Maestro Espírito Santo. É por isso que ele vai trabalhando, não é assim? É por isso que ele vai conduzindo. Aqui tem, nós somos todos diferentes aqui. O irmão Francisco tem um talento dele no violão, tem a forma de cantar. Anderson tem a forma dele de cantar, Yasmin tem a forma dela de cantar, o irmão Rodrigo tem a forma dele de cantar. Mas quando está todo mundo junto, fica tudo harmonizado. Eu tenho um estilo de pregar, o pastor tem outro estilo de pregar, o irmão Cícero tem outro estilo de pregar. Mas quando está todo mundo trabalhando harmonicamente, nós estamos sendo conduzidos pelo Maestro Espírito Santo, e a palavra de Deus está sendo anunciada. Contanto que a gente fale a mesma língua e estejamos submetidos ao controle do Espírito Santo, a obra de Deus avançará sobre a terra. E ninguém é insubstituível nessa orquestra aqui, ninguém. Se eu sair, Deus bota outro infinitamente melhor do que eu. Porque só tem um que é insubstituível: Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse aí ninguém pode substituir ele. Mas o resto é tudo substituível, irmão. Tudinho. Com doutorado, com mestrado, com bacharelado, com tudo, é substituível. Sim, mas vamos para cá. Já vamos concluir. Eles estão unânimes em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Agora os irmãos de Jesus se convertem, e está todo mundo junto ali em oração. E esse estar junto em oração aqui, irmãos, significa em primeiro lugar que eles estavam esperando a promessa, mas significam também que eles criam na promessa, e significam também que eles estavam dispostos a permanecer orando, porque o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, já havia contado uma parábola a eles sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O cristão, irmão, ele tem um dever. Oração não é opcional. Oração é dever de todo crente. E quando eu digo oração, não entendo oração só com os cultos de oração da igreja, não. Era bom que todo culto de oração fosse bem frequentado, porque a realidade de uma igreja não é o domingo, é o culto de oração. O domingo não, o domingo vem todo mundo, é no culto de oração. Porque o que mantém a igreja viva é a palavra e a
Oração. Está lá em Atos capítulo de número 6. Vamos distribuir diáconos na igreja para que eles se ocupem com o ministério das mesas. Quanto a nós, disseram os apóstolos, nós vamos permanecer no ministério da palavra e na oração. Está aí o segredo. Igreja não cresce, irmão, com pragmatismo. Igreja não cresce com festividade. Igreja não cresce com ideias humanas. É só duas coisas: palavra e oração. Oração e palavra. Aí a igreja cresce. Aí a igreja avança. Sim ou não? Sim. Então veja bem. Quando eles estão aqui nessa busca por Deus, nessa oração, nesse desejo de permanecer na brecha, na presença de Deus, eles estão submetidos ao poder do Espírito Santo, dependentes do poder do Espírito Santo. Irmão, entenda uma coisa de uma vez por todas: quem ora não é o bom, não é o forte. Não, quem ora é aquele que é mais miserável e mais dependente. É isso que o povo não entende. Não existe cristão forte na oração. Vocês vão aprender isso aqui hoje, amém? Forte é quem não ora. Como assim, irmão Mar? Ele se acha tão forte que ele diz: eu não preciso de Deus. Aí ele faz tudo sozinho. Agora, quem ora é fraco. Estão entendendo aqui o mistério? Quem ora é fraco, porque quem ora está dizendo o seguinte: eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não sou forte, eu sou totalmente dependente de Deus. É por isso que eu permaneço orando. É a diferença. Agora, quem não ora diz que é forte, porque ele não precisa de Deus para nada. Ei, irmão, agora quem é fraquinho está ali, ó. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? A palavra pobre ali em grego significa miserável. Aquele que não tem nada, é desprovido de recurso, miseravelmente miserável, se fosse traduzir literalmente. Dava uma redundância na língua portuguesa, né? Miseravelmente miserável. Ou seja, quem não tem nada, mas reconhece que Deus tem tudo e tudo está disponível a quem busca. Esse é o pobre de espírito na Bíblia Sagrada. Agora veja bem, é isso que os irmãos precisam entender, e eu também preciso entender, todos nós aqui. Quem ora é fraco. Diga comigo: eu oro porque eu sou fraco. É isso aí. Porque foi Paulo que disse em 2 Coríntios capítulo 12: o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou o próprio Deus disse a Paulo: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E na sequência Paulo diz assim: é por isso que eu fico feliz, por sofrer, por padecer, por ser injuriado, porque quanto mais eu estou fraco, mais eu estou forte. Sabe o que ele está dizendo? É na minha fraqueza que eu me fortaleço, porque quem me fortalece é o poder de Deus. Então no reino de Deus, aquele que pensa que é forte é fraco, mas aquele que reconhece que é fraco é forte, porque a nossa força não está na força, a nossa força está na fraqueza. É uma inversão, né? É uma inversão. Mas vamos terminar. Eu citarei duas fases para nós concluir. Primeiro, Leonardo Ravenhill. Ele diz: o diabo não teme as megas igrejas, o diabo não teme aos megas eventos, mas o diabo teme a um grupo de irmãos que se reúnem em oração. Porque quando você se reúne em oração, você está dizendo: agora não é mais comigo não, Satanás, agora é com ele. Eita, glória a Deus. Eu aprendi que não dá para lutar contigo não, infeliz, agora é com ele. Aí quando é com ele, Satanás nem entra na briga, porque ele não briga com Deus, irmão. Deus não briga com Satanás, aprenda logo aqui. Deus não briga com Satanás. Por quê? Porque Satanás é criatura e Deus é criador. Segundo, por que ele não briga? Porque ele não tem nem força. Apocalipse capítulo de número 20 diz que quando Satanás for preso por 1000 anos, Deus nem do trono se levanta, ele vai mandar um anjo. E um anjo, não é nem Miguel, é um anjo, vai prender ele e amarrar ele por 1000 anos. E quando a gente lê 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que Jesus, pelo sopro da boca dele, vai destruir o anticristo. Ei, meu irmão, Satanás pode ser o cão, mas ele está debaixo do poder e da autoridade de Deus. Eita, é por isso que a gente não tem medo do diabo, não por causa da gente, mas por causa de Deus. Quem é filho de Deus não tem medo do diabo, é só contar para papai que ele resolve. Amém?